Perfeito, vamos então falar de saúde agora, nosso bloco de saúde, porque o Brasil publicou a primeira diretriz nacional para lidar com a dependência do Zolpidem e algumas outras drogas Z. Então, a Academia Brasileira de Neurologia, ABN, lançou a primeira diretriz nacional para dependência e desmame dessas drogas. É Zolpidem, Zopiclona e Exosplicona. Então, são remédios que têm um alto... Estão tendo um alto aumento aí de uso, abuso e casos de dependência séria desses medicamentos. Então, eles antes eram considerados algumas alternativas seguras, mas agora eles estão tendo um alto grau de dependência dos usuários. E essas diretrizes, né, essa diretriz nacional, ela inclui diagnóstico, prevenção. Aí você está vendo o Zolpidem. E para você ter uma ideia, como eu falei que está tendo um alto nível de abuso dessas substâncias, o consumo de Zolpidem aqui no Brasil explodiu. Em 2014 eram 338 mil caixas e em 2021 foi para 800 mil, mais de 800 mil. Então imagina em 2025 como esse número deve estar. E tem relatos, inclusive, esse número muito alto de produção de caixas, além desse uso, está tendo comentários, enfim, críticas pelo uso irregular e a falsificação das receitas. Então, eu acho que é importante a gente falar dessa tendência dos medicamentos, porque hoje as redes sociais ajudam muito. Sim, As pessoas veem um vídeo, veem uma pessoa comentando, dando o relato dela sobre o uso do medicamento, e aí elas querem também já acham usar, já que... acham que podem usar e acabam fazendo um Sim. autodiagnóstico ali e uma bom, vou tomar aqui, automedicação, essa é a palavra. Querem fazer uma automedicação e acabam entrando numa onda de medicamentos que não sabe o risco, não sabe exatamente para que ele funciona, e aí gera, então, esse abuso das substâncias, esse uso sem controle, como é o caso do Zolpidem, que eu digo pelas redes sociais, porque eu sei que o Zolpidem é um medicamento muito comentado no TikTok. Então, ele é Uhum. muito... não adorado, né? Acho que não é essa a palavra, mas as pessoas trazem muitos relatos de uso de Zolpidem e Muito visado, muito assim. visado, Exato. exatamente. E até sobre esse consumo desses medicamentos, igual você falou, em 2021 já eram mais de 800 mil caixas vendidas. Provavelmente em 2025 esse número já deve estar ou até ultrapassado, a casa do 1 milhão, sem contar, às vezes, o que é falsificado, né, que aí é difícil mesmo mensurar. Aproximadamente 35% dos brasileiros convivem com insônia, que seria mais que o dobro do que a média global, o que faz, de fato, as pessoas buscarem, através da internet, TikTok, remédios para isso, acabam caindo ali no Zolpidem, ou outros acabam comprando e criando essas dependências, de fato, sem uma receita médica, apenas olhando e achando que isso está resolvendo o problema, né? E uma questão também, aí já olhando a parte mais de diagnóstico, né, que muitas vezes até a insônia, ela acaba sendo tratada como um sintoma de algo, de algum outro problema, do que de fato o problema, né? Por isso que às vezes precisa de até uma abordagem multidisciplinar com psicoterapia, higiene do sono e outras coisas, para a pessoa poder identificar de fato qual que é o problema, se é insônia mesmo, se não é, se é alguma outra coisa que está relacionada, para poder usar corretamente o remédio e não ter essas distorções e acabar criando dependência. Perfeito. E como eu falei lá na nossa escalada, olha esse dado curioso aqui envolvendo a Gen Z e tem a ver com a vida sexual da Gen Z, Pedro. Porque dados estão mostrando que a Gen Z não está mais... A Gen Z, que é dos 13 aos 18 anos, está tendo menos vida sexual ativa e está começando a vida sexual bem mais tarde do que os millennials. Então, colocando as duas gerações aí lado a lado. Quase um em cada 4 jovens adultos da Gen Z nunca teve sexo com outra pessoa. E entre os homens, esse número sobe para 1 em cada 3. Então, nossa, e é Sim. uma divisão política profunda ali entre jovens e mulheres que isso acaba influenciando na escolha da Gen Z. Então, eles hoje contam muito as diferenças, tanto política, ou de vida, ou de crenças, assim, e, inclusive, isso está refletindo na vida sexual da geração.
Sim, esse estudo é bem interessante que saiu na Inglaterra, que traz informações justamente da Gen Z tendo menos relações sexuais, né, quando comparado a outras gerações nessa mesma faixa de idade. Vários fatores estão influenciando, igual você acabou de comentar, vários fatores sociais, divergências, até políticas também acabam entrando nessa conta. E também a Gen Z ela está menos interessada no sexo casual, como one night stands, igual fala ali no estudo, né? E muitos jovens, aí tem uma outra questão aí dessa geração atual, que é a questão da tecnologia. Muitas pessoas ali acabam, dos dois lados, né? Acabam enfim, tendo acesso a sites ali que não tinham antigamente e por isso elas buscam se relacionar menos presencialmente com as pessoas. Acho que elas ficam... Buscam mais pela AI, né? A gente estava justamente Exato. falando isso. E eu trouxe algumas semanas atrás no programa um boom que estava rolando de relacionamentos com AIs. Então, o jovem está ali conectado o tempo inteiro, está conversando com a inteligência artificial e acha que cria uma intimidade com o bot, acaba compartilhando as coisas. E esse movimento, você vai conversando com uma inteligência artificial e automaticamente vai se afastando, querendo ou não, né, da vida real, a gente pode falar assim. Então, isso acaba refletindo nos números e nas preferências da geração, inclusive na vida sexual. Então, no estudo fala amores de AI. Então, a geração está mais interessada em amores de AI do que, de fato, na expressão que o Pedrão falou, de one night stands. Exato, exato. E para complementar essa informação, mas tem um outro dado que é importante a gente mencionar também, que essa geração em específico, né, muito da parte mais jovem dele foi no meio da pandemia, né, onde eles ficaram de fato mais isolados e teve um aumento nessa hiperconectividade, ou seja, das pessoas buscando ali se satisfazer ou se relacionar de maneiras digitais e para elas isso está tudo bem, mas isso acaba gerando outros problemas mais de médio e longo prazo. Nos Estados Unidos, esse movimento, inclusive, já tem um nome, que é o Sex Recession, que está ganhando força lá nos Estados Unidos, que mostra, de fato, essa queda consistente nessas experiências sexuais entre jovens e adolescentes adultos ao longo dessa última década.